Boa noite, estamos aqui. Boa noite, gente. Estamos aqui para mais uma live especial. Vamos falar aqui da palavra de Deus, sobre o grande amor de Deus. O grande amor de Deus. Tô com sono. Ontem eu tive um exame, a gente teve que estar lá às 5 horas da manhã, mas valeu a pena. Era um mutirão de ultrassonografias. Eu estou acometida de esteatose hepática grau 3. Vou ter que me cuidar agora bastante, né? Lá tinha muitas pessoas com esteatose acentuada, sabe? E não é possível ter alguma coisa que a gente anda comendo que tá fazendo isso. Porque eu não sou uma pessoa extremamente obesa, faço musculação já tem 7 meses, mas não diminuiu. Então agora mudou a medicação, né? E aí hoje eu fui fazer exame de sangue, meu filho também. De tarde nós tivemos o dentista. Então, só agora eu consegui estar entrando aqui para a gente fazer o devocional juntinhos, para a glória de Deus. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje a gente vai falar do grande amor de Deus. Se você quer ouvir uma palavra especial, algo para mover a sua vida, para te dar uma direção, fica por aí, né? São esses textos, essas palavras, a Bíblia, que tem me fortalecido a cada dia, e eu tenho sido estimulada pelo Espírito Santo de Deus a compartilhar com vocês, meus irmãos em Cristo, amigos e familiares. Então, o grande amor de Deus. Leremos Romanos 13, do 8 ao 10 somente. Que diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Interessante, o amor não faz mal ao próximo. E às vezes a gente precisa, né, a gente lidar com tantas situações de cônjuges fazendo mal ao próximo, né? E depois dizendo que ama, que pede perdão, que ama. O amor não faz mal ao próximo, né? Então, tem umas senhas na palavra de Deus que é de grande valia para a nossa vida. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. É o versículo de destaque aqui. Então vamos ler aqui o que o texto vai nos ensinar nesta noite, né? O tópico de fevereiro é desenvolver um caráter amoroso. Por isso que está falando do grande amor de Deus. Como nova cristã, aos 30 anos, tive muitas perguntas após entregar a minha vida a Jesus. Ao começar a ler a Bíblia, tive ainda mais perguntas. Pedi conselhos a uma amiga. Como posso obedecer a todos os mandamentos de Deus? Hoje mesmo briguei com meu marido. Ela me respondeu: apenas continue lendo a Bíblia e peça ao Espírito Santo para ajudá-la a amar os outros como Jesus a ama. Há mais de 20 anos vivendo como filha de Deus,
Essa verdade simples e profunda ainda me auxilia a seguir os 3 passos do circuito do seu grande amor. Primeiro, o apóstolo Paulo afirma que o amor é central na vida de todo cristão. Em seguida, ao pagar continuamente a dívida de amor uns aos outros, os cristãos andarão em obediência, porque quem ama o próximo cumpre a lei. Romanos 13:8. Finalmente, nós cumprimos a lei de Deus porque o amor não faz mal ao próximo. Versículo 10. Quando experimentamos a profundidade do amor de Deus por nós, consumado pelo sacrifício de Cristo na cruz, respondemos com gratidão. Nossa gratidão a Jesus faz-nos amar aos outros com palavras, ações e atitudes. O amor genuíno flui do único e verdadeiro Deus que é amor. 1 João 4, 16, 19. Que o amoroso Deus nos ajude a praticar todas as etapas do circuito do seu grande amor. E a pergunta de reflexão é: você luta para sentir-se amado por Jesus ou amar como ele amou? O amor de Cristo transforma a sua maneira de expressar o amor ao próximo? Então, primeiro vamos entender, né? O grande amor de Deus. Quando Jesus morreu naquela cruz por mim e por você, quando Deus deu o seu único filho, unigênito, né? Para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna, essa foi a maior prova de amor do universo. Do universo. Então, primeiro, nós precisamos entender que nós somos amados de Deus. E uma vez que você é amado do seu Pai Celestial, você tem uma gratidão tão grande que você reflete esse amor de Deus para com o seu próximo. Mesmo sendo pessoas difíceis, como nós somos, e mesmo assim recebemos o amor de Deus. Mas às vezes a gente não gosta de olhar para dentro de si mesmos e a gente só olha para fora para apontar. Mas o que a gente precisa entender é que esse amor que a gente ama receber, que é o amor de Deus, a gente precisa externalizar. Porque se a gente verdadeiramente tem o Espírito Santo de Deus, se a gente verdadeiramente entende que Deus nos ama tanto, que Ele nos exorta, Ele cuida, Ele nos ensina, Ele permite coisas para que a gente venha aprender, para que a gente venha se reerguer, para que a gente venha ganhar as experiências da vida e para que a gente possa usar essas experiências e esses acontecimentos como trampolim para o nosso crescimento e ajudar outras pessoas, né? Então, esse grande amor de Deus, ele nos faz ter gratidão e ele nos faz amar o nosso próximo verdadeiramente, porque quando a gente vai lá naqueles 2 mandamentos principais que se resumem, né, em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como quem? Fala aí. O próximo como quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando fala o próximo como a ti mesmo, está dizendo o seguinte: eu, Viviane, eu preciso me amar, em primeiro lugar. Para eu conseguir amar o meu próximo, eu preciso me amar.
Porque se a palavra de Deus diz amar ao próximo como a ti mesmo, eu preciso me amar. E quando a gente se ama, a gente entende o nosso valor, a gente entende o nosso valor, a gente entende quem somos, né? E a gente se ama, a gente se valoriza, a gente entende que somos príncipes e princesas de Deus, né? E aí a gente não vai fazer nada que venha machucar o nosso corpo, nos trazer doenças. A gente não vai fazer, a gente vai evitar tudo aquilo que possa fazer mal a nós mesmos, porque a gente se ama. E automaticamente a gente se amando, a gente está habilitada a amar o outro, a amar o próximo. O que tem acontecido muito é que as pessoas, às vezes, estão amando mais o próximo do que a si mesmo, porque elas nem sabem o que é amor e elas nem sabem se amar. E por elas não saberem se amar, elas não se valorizam e elas amam mais as pessoas, mais as coisas do que elas mesmas. Valdemir Andrade, vamos orar por ele. Já tô terminando, tá bom? Dani, aguarda aí que vamos orar pelo Valdemir, tá bom? Meu sobrenome é Andrade. Então, o grande amor de Deus faz isso, que a gente aprenda a se amar. Quando a gente conhece as Escrituras, a gente conhece tudo aquilo que o Senhor nos escreveu como manual de vida para que a gente venha verdadeiramente nos amar. E a gente passa a amar o nosso próximo, nos colocando no lugar deles e com o amor de Deus. Com o amor de Deus. Se eu for olhar o meu próximo, nossa, quem me conhece hoje, pensa que eu nasci cristã. Eu não nasci. Não nasci evangélica. Não. Eu já fui de todas as religiões que você possa imaginar. O inimigo, ele tinha planos para minha vida. E eu não amava ninguém, não. Mas Jesus me transformou. Jesus me transformou. Jesus me transformou. Hoje, eu era uma pessoa vingativa. Muito vingativa. Hoje, quando alguém me faz alguma coisa comigo, eu me coloco no lugar da pessoa, eu pesquiso. Ai, meu Deus, cliquei em alguma coisa aqui, Jesus Cristo. Não sei o que eu fiz. Ah, pronto. Tudo acontece nessas horas. Vamos lá. Eu era vingativa. Hoje eu me coloco no lugar das pessoas e penso assim, gente, por que essa pessoa foi ríspida comigo? Por que ela falou assim? Ela não deve estar num dia bom. Eu fico, arrumando uma possibilidade de amenizar aquela situação para não trazer para o meu coração, sabe? Para não ficar magoada com a pessoa, para não me chatear por causa que ela foi grossa comigo, porque ela... E assim, antes eu conseguia ficar sem falar até com meu pai. Se eu ficasse com raiva dele, eu já fiquei, eu acho que mais de um mês sem falar com meu pai dentro de casa, né? A paz do Senhor, Gesiel.
Então, eu já fiquei sem falar com meu pai, eu ficava sem falar com pessoas, teve pessoas que me pediram perdão, eu era ruim, mas Jesus transformou e Ele transforma. E quando o amor de Deus nos alcança, quando a gente entende isso, esse amor maravilhoso do Pai, a gente consegue amar o outro, porque como a gente pode querer receber o perdão de Deus, que está lá no Pai Nosso, perdoai aquele que perdoa-nos como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Como eu quero receber o perdão do meu Pai se eu não perdoo? Como? É meio que injusto. Deus não é injusto. Então nós recebemos aí, o irmão tá falando que hoje é a terceira live que ele escuta falar sobre o perdão, né? Porque quando a gente fala do amor de Deus, a gente fala do perdão, porque Deus nos perdoou dos nossos pecados, porque Ele imputou os nossos pecados. A paz do Senhor, Diácono Lucas, imputou os nossos pecados em Jesus, lá naquela cruz do Calvário. Então, nós precisamos entender essas perguntas aqui. Você luta para sentir-se amado por Jesus? Ou amar como Ele amou? Nós temos que lutar diariamente. Exatamente. Então, assim, diariamente, nós precisamos lutar para nos sentirmos amados por Deus, porque a maior prova de amor Ele já nos deu, que foi o seu Filho, e amar como Ele nos amou. Isso começa dentro de casa. Eu também vou te seguir, amigão. Então, assim, isso começa dentro de casa. São os primeiros que a gente tem que aprender a amar, porque são os primeiros que a gente mais tem embate. É o primeiro. Obrigada. Obrigada. São os primeiros que a gente tem embate. São os de casa. É com cônjuge, é com filho, é com sogra, é com mãe, é com cunhado. São os primeiros que a gente tem embate. E são os primeiros que a gente precisa perdoar. São os primeiros que a gente precisa amar. Obrigado, glória, aleluias. Eu acho que eu nunca recebi tanto presente. Glória a Deus, né? O amor de Cristo, ele transforma a sua maneira de expressar o amor ao próximo. Porque se a gente busca as Escrituras, se a gente busca a palavra de Deus, se a gente busca o Espírito Santo de Deus, se a gente se consagra, se a gente prega, eu te digo uma coisa, gente, obrigada. Se a gente prega, a gente precisa viver isso, gente. A gente precisa viver isso. O amor de Cristo transforma a sua maneira de expressar o amor ao próximo, tem que transformar. Se não houver transformação, e a gente só conhece a transformação pelos... Fala aí, pelos o quê? Fala aí. Pelos frutos. Que frutos você tem dado? Exatamente, Lucas, muito bem. Pelos frutos. Quais são os frutos que você tem dado? As pessoas do seu ambiente familiar são as pessoas que mais conhecem seus frutos. Porque eu posso tá na igreja, no meu trabalho e me mascarar e as pessoas acharem que eu sou uma coisa que eu não sou. Mas o Senhor vê todas as coisas e principalmente os da sua casa vão saber se realmente você é aquilo que você parece ser que é e se realmente você dá frutos. Porque são frutos que permanecem.
São frutos que permanecem. E dar frutos no reino de Deus dá trabalho, irmãos? Dá ou não dá? Dá muito trabalho. O povo não quer trabalho. Frutos dignos de arrependimento, exatamente. Dá um trabalho danado. Você ganhar uma alma para Jesus dá trabalho? Dá trabalho, porque não é só você chegar lá e falar do amor de Cristo e plantou a semente, mas você pegar alguém, discipular, ensinar a ler a Bíblia, trazer o gosto na vida daquela pessoa pela palavra, pelo aprendizado, né? Entrar ensaiando, tem muitos cristãos que não ganham uma vida para o Senhor Jesus, exatamente. E aí, isso é reino? É isso que o Senhor deixou para nós? O que está escrito lá em Mateus 28, 19 e 20, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco todos os dias das suas vidas, ensinando-os o que eu vos tenho ensinado. E isso delega paciência, muito amor, muito amor, porque nem todas as pessoas vão corresponder a essa sua entrega em ensinar. Uns vão ficar, outros vão se ir, outros vão se desviar, outros vão para outro lugar, mas o importante é você cumprir com aquilo que o Senhor está falando nas Escrituras, seja lá o resultado que for. Dá trabalho? Dá, mas não desanimemos. Continuemos a fazer o que tem que ser feito, porque o Senhor está às portas. A qualquer momento ele volta para buscar a sua igreja. A sua igreja. Não é a placa A, B ou C. Então, cada um vai prestar conta de si mesmo. Eu não vou prestar conta pelo meu marido, eu não vou prestar conta pelos meus filhos, eu não vou prestar conta pela minha mãe, eu não vou prestar conta pela minha irmã. Eu vou prestar conta por mim. Então, a gente precisa olhar para dentro de si mesmo e ver se a gente está cumprindo com aquilo que o papai fala. Que a gente tem que amar o nosso próximo com um amor verdadeiro, com amor que vem dele. E se a gente amar o nosso próximo, a gente não vai matar, a gente não vai roubar, a gente não vai cobiçar. É só amar. É só saber se botar no lugar dos outros. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E agora a gente vai estar orando. Se você tiver algum pedido de oração, coloca aí para que eu possa ver nesta hora. Porque quando eu fechar meus olhos, eu não vou ver. Vou orar. Orar, a gente não fica olhando tela na hora que tá orando. Concorda? A gente sincroniza com o Pai. Tem a Dani, que já pediu lá anteriormente pelo Valdemir, que é o cunhado dela. Valdemir Andrade sofreu um acidente de moto e está na UTI. Vamos orar pelo Valdemir. Vai escancarar as portas e as janelas. Tudo que tiver travando essas portas, os ferrolhos estão sendo quebrados nesta hora. Aleluia. Então oremos. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para declarar que sem Ti nada somos, que necessitamos de Ti, Senhor. Nos cobre com Teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus. Guarda, Senhor, nosso corpo, alma e espírito. Deus, eu venho pedir, Senhor, pelo Valdemir Andrade, Senhor, que sofreu um acidente de moto. Ó, Senhor, o Senhor é um Deus que cura, que sara, Senhor. É um Deus de milagre, um Deus de impossível, Jesus. E eu venho te pedir, Senhor, vai no leito daquela UTI, Senhor, trazendo, Senhor, ao teu filho a
cura que ele necessita, Senhor. Cura dos traumas corporais no corpo, na alma e no espírito, Jesus. Alcança aquela vida, Senhor, e faça, Senhor, um grande milagre. Que ele seja instrumento em tuas mãos e que ele venha testemunhar daquilo que ele vai vivenciar contigo ali naquele lugar. Deus, em nome de Jesus, eu venho clamar a ti. Que o Senhor venha, Senhor, abrir as portas, Senhor, para o Gesiel. Abra as portas que o teu filho tem colocado diante do teu altar. Ó Deus, tudo aquilo que ele tem colocado diante de ti, vai abrindo as portas. Aquilo que está emperrado, tira os ferrolhos, Senhor, de bronze, Deus. Vai quebrando, Senhor, tudo aquilo que tem impedido o seu filho de alcançar essas portas abertas, Pai. Ó Deus, vai em nome de Jesus trabalhando para que ele venha receber aquilo que ele tem clamado, mas que tudo isso, Senhor, que o Senhor tem preparado para o teu filho, não venha em nenhum momento tirá-lo do foco do que o Senhor tem como propósito para a vida dele. Ó Deus, prepara ele para administrar aquilo que o Senhor vai colocar em suas mãos. Ó Deus, em nome de Jesus, toma cada um que participou dessa live, o diácono Lucas que está aqui, Senhor. Ó Deus, abençoa a sua casa, a Stephanie, Senhor, o Matias, Senhor, seja com ele, trazendo as provisões necessárias, usando teu servo em tempo e fora de tempo. Ó Deus, em nome de Jesus, eu clamo a ti, Senhor, por cada um que participou dessa live, que entrou que nem que por um segundo. Alcança essas vidas, coloca sede em esses corações de buscar a tua face e a tua presença. Coloca vontade de ler as tuas escrituras, Senhor. Ó Deus, eu te peço, entra nesses lares que foram representados aqui por essas pessoas, Senhor, e traga paz que excede todo entendimento, união, comunhão e tudo aquilo que o Senhor tem de melhor para uma família, porque família é projeto do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, nos dê uma noite de sono reparadora e tranquila, porque cremos, Senhor, que o Senhor é conosco. Aqueles que têm sofrido de ansiedade, Jesus, que têm sofrido de insônia, dê um sonho justo, Senhor, e maravilhoso, como eles jamais tiverem, em nome de Jesus. Pegue eles nos braços e nine, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus te abençoe. Isso, repreende toda enfermidade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, gente. Deus abençoe. Até a próxima. Se você ficou aí, se você gostou da live, você pode seguir lá o meu perfil. As lives são baixadas, depois ficam lá. Essa live já eu vou baixar, vou colocar lá. Então tem muitas outras lives e Deus vai nos abençoando. Amém? Que Deus abençoe. Obrigada, viu, Gesiel, pelos presentes. Que Deus te abençoe e retribua em dobro na sua vida. Deus abençoe. Beijos no coração. Boa noite.